Bom, vamos falar agora de carnaval, porque quem comenta sobre este momento é a doutora Daniele Marini, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Afinal, o Conselho divulgou um alerta para riscos em misturar álcool e medicamentos, principalmente nesses dias de folia, não é, doutora? Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É muito importante a gente trazer esse alerta para a população no momento de uma festa de tanta comemoração. Todo e qualquer tipo de medicamento tem esse risco quando a gente fala do envolvimento com álcool. Como a gente começa entendendo o que o Conselho tenta alertar para a população? Quando a gente pensa nesse momento, a gente tem que dividir o medicamento o álcool, de duas formas diferentes. Aqueles que geram uma cautela, né? Não há um risco tão grande, mas ele tem que ser ingerido com cuidado. E nós temos os medicamentos que não podem de forma alguma ser ingeridos com álcool, né? Então é importante que a população conheça esses grupos e tenha muito cuidado na hora de ingerir o álcool e o medicamento. E aí eu acho que é interessante a gente trazer alguns exemplos, né, para ficar muito claro o perigo que a população pode ter no momento de ingerir essas duas substâncias em conjunto. Agora, quais medicamentos as pessoas precisam ficar atentas, né? Tem os medicamentos que são aqueles de uso contínuo, né? Tem aqueles medicamentos que a gente toma ali eventualmente, quando a gente está sentindo algum sintoma, e especialmente no carnaval, né? Exagerou, tem a ressaca, dor de cabeça, dor no corpo, dependendo da idade, acho que a pessoa está jovem que vai aguentar. Dia seguinte, a conta chega. Quais tipos de medicamento a gente tem que ter cuidado? Quais que a gente não pode misturar? Quanto tempo a gente tem que esperar, por exemplo, para poder consumir uma bebida alcoólica? Então, eu vou falar de alguns exemplos que eu acho que vai ficar bem claro para a população, né? E muito bem colocado, né? Aqueles medicamentos de uso contínuo. Então, por exemplo, tem muitos pacientes que usam de maneira contínua aqueles medicamentos para dormir, aqueles depressores do sistema nervoso central. É um risco enorme quando o paciente ingere junto com álcool, porque isso pode levar a uma depressão maior e chegar até a ter problemas cardíacos e respiratórios. Além disso, a gente tem muitos pacientes agora que estão fazendo uso de antifúngicos, né? Medicamentos para tratar o fungo. Esses medicamentos, quando ingerido, né, com o álcool, eles podem levar a problemas hepáticos gravíssimos, né? E os medicamentos que a gente trabalha, ou para alergia, ou para náusea, aqueles que induzem também ao sono, pode levar a esses problemas, né? Os próprios medicamentos para gripe também é um exemplo comum, né? A pessoa pode estar ali naquele momento querer melhorar da gripe que está, chegar na farmácia, comprar e depois à noite ingerir o álcool junto também pode levar à depressão. Então, todos aqueles medicamentos que deprimem o sistema nervoso central, de forma alguma deve ser ingerido com o álcool, tá? E aí é importante, neste momento que nós estamos, né, das canetas emagrecedoras, falar um pouquinho dessas canetas junto com o álcool. Não existe um trabalho ainda que mostre realmente o risco que elas podem correr em associação. Mas já existem alertas que deixam a gente com certa cautela no uso. Então, por exemplo, usar a caneta com álcool, o paciente pode ter uma diminuição tão grande da glicemia que pode levar a uma hipoglicemia, ou até mesmo piorar o quadro da pancreatite, né, que já é uma das reações adversas induzidas pela essa caneta, e também ele pode ter ainda os efeitos intensificados, como a náusea, o vômito, que essas canetas causam. Então, tem que tomar cuidado ao ingerir essas substâncias, né? E eu acho que o alerta aí, todo medicamento não deve ser ingerido com álcool. Isso é básico, porque a gente tem o fígado, né? E o fígado vai ter que trabalhar para os dois, tanto para o álcool quanto para o medicamento. Isso pode piorar em muito e causar problemas hepáticos. E outros a gente não pode ingerir de forma alguma, que são aqueles que deprimem o sistema nervoso central. Agora, doutora, a gente tem várias perguntas aqui, inclusive, que a gente está conversando para formular, mas eu tinha uma primeira aqui comigo sobre antidepressivos e ansiolíticos, que a gente fala de um momento, não só das canetas emagrecedoras, mas de muita gente com saúde mental que requer esses cuidados, principalmente acompanhamento, uso contínuo. Nesse caso, é extremamente importante que não se use o álcool, que não se beba, porque tem muitos até que já vêm, né? Não necessariamente ali na bula, ou até o próprio psiquiatra pode falar, não é
é recomendado misturar com álcool. Serve para todo tipo? Tem tipos que são mais específicos? Como é que a gente orienta essas pessoas que possivelmente tomem esses ansiolíticos e antidepressivos? Assim, ansiolíticos nunca. Ansiolíticos não podem ser ingeridos junto, porque ele deprime o sistema nervoso central, tá? Dentro dos antidepressivos, alguns causam essa depressão. Um que está usando muito agora é a trazodona. Ele deprime o sistema nervoso central e não pode ser usado. Mas aqueles mais comuns, né, que são a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, que é o que a população mais, a venlafaxina, que é o que a população mais utiliza, esse a gente deve usar com cautela. Tá? Porque ele não é um depressor do sistema nervoso central, então ele não tem o risco de levar esse problema cardíaco, nessa parada cardíaca e parada respiratória. Mas pode os dois juntos levar a problemas hepáticos. Agora, o pessoal do Switcher que vai ficar de folga no carnaval, que vai curtir, que vai beber, tem umas dúvidas aqui em relação àquelas pílulas anti-ressaca, o que funciona, o que não funciona, aqueles remédios para proteger o estômago antes de beber. É melhor, de fato, tomar alguma coisa ou tomar alguma coisa depois de beber, caso você tenha passado do ponto. Aqueles remédios que funcionam como proteção ali para o sistema hepático. O que de fato funciona, o que de fato é mito? Na verdade, a gente, quando fala desses medicamentos, nada é como prevenção, tá? Não existe um medicamento para prevenção. A partir do momento que eu ingiro mais, né, do que eu deveria, e eu estou com quadros, né? Eu estou com náusea, eu estou com vômito, eu estou com dor de cabeça, aí sim se justifica o uso do medicamento, né? A partir do momento que eu uso ele antes, sem motivo algum, é uma maneira irracional e não faz, né? E aí, pelo contrário, eu vou estar piorando, porque daí eu vou estar tomando medicamento para prevenção, vou ingerir junto a bebida e, novamente, o fígado vai ter que dar conta desses dois medicamentos. Então, não usar nada para prevenção, ingerir muito líquido. O líquido ajuda muito nesse processo da metabolização, diminui muito essas reações do álcool posterior. E caso apareça algum sintoma, aí sim fazer o tratamento para esse sintoma posterior. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no Expresso Band News. Vamos seguir acompanhando esse tempo de folia, né? E torcendo para que todos os que estão aí na festa possam seguir essas dicas, se proteger e não colocar a saúde em risco, é o mais importante. Bom final de semana e até a próxima. Muito obrigada e que todos aproveitem bastante o carnaval sem ter problemas com medicamentos. É isso aí, com responsabilidade. Obrigada, doutora. Bom trabalho para você, viu?